Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos para este módulo chamado Ecossistemas Aquáticos e ele vai ser dividido em várias partes porque ele ficou muito extenso. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre este ambiente aqui, ó, que é um ambiente aquático, mais especificamente ambiente marinho, com os seus representantes, ou seja, essa rica biodiversidade, né, de vários seres vivos que a gente encontra aqui nessa região. E dentro do módulo nós vamos falar de alguns grupos, né, de animais que a gente ainda não viu. Por exemplo, os poríferos, os moluscos, os quinidários, tá? E nós já falamos dos peixes e assim por diante, mas tem muita coisa que a gente ainda não viu. E nós vamos terminar falando aí sobre algumas ações que os seres humanos fazem e que acabam aí prejudicando ou impactando o ambiente aí de água, o ambiente marinho não, ambiente aquático, melhor dizendo, né? Então vamos lá. Para iniciar esse tópico que é ambientes aquáticos, vem uma pequena discussão entre o termo usar biomas aquáticos ou usar ecossistemas aquáticos. Por quê? Porque existem pesquisadores que preferem utilizar o termo, o conceito de biomas aquáticos, né? E tem pesquisadores que gostam de falar de ecossistemas aquáticos, a se referir a eles, né, de ecossistemas aquáticos. A diferença é o seguinte: bioma, né, seria algo muito grande, como o bioma marinho como um todo, tá? Então, toda vez que a gente usa o termo bioma, a gente está falando de algo muito grande. E quando eu falo de ecossistema, eu falo de uma região específica dentro deste bioma. Por exemplo, se eu estou falando do bioma marinho, eu quero especificar, falar dos recifes de corais. Então, eu estou me referindo ao ecossistema aquático Recife de Coral. Né? Neste material de vocês, a gente vai usar o conceito de ecossistemas aquáticos, tudo bem? Até porque quando a gente fala de bioma, a gente se refere, se reporta àqueles biomas terrestres que nós já estudamos. Né? No caso dos biomas brasileiros, a gente falou sobre a floresta amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal. Né? Então, nós vamos, então, quando a gente fala de bioma, dá a intenção de ser aquele bioma terrestre. Mas essa classificação, né, da questão dos ecossistemas aquáticos, eles se dividem, ou eles se baseiam, né, na área ocupada por este ambiente. Então, existe, por exemplo, né, o que eu falei para vocês, biomas aquáticos, algo grande, ecossistemas aquáticos, algo mais reduzido. Com relação aos ecossistemas aquáticos, eles podem ser classificados, então, de acordo com o seguinte, de acordo com alguns fatores abióticos e de acordo com alguns que vão alterar ali as características físicas e químicas deste ambiente. Nessa imagem nós temos aqui, ó, nesta imagem nós temos aqui então o ambiente de água doce, ambiente de água salgada, perfeito? Quais seriam essas características que influenciam, né? Fluxo de água e nutrientes, salinidade, aqui eu tenho menos salinidade, aqui eu tenho maior salinidade. Temperatura, aqui em cima seria mais quente, aqui embaixo seria mais frio, né? E profundidade, né? Ou seja, por causa da luminosidade que vai influenciar, nós temos camadas aí diferentes, tudo bem? Então, vamos conhecer essas palavrinhas que estão aqui desenhadas dentro dessas imagens. E vamos olhar então ali, ó, com relação à penetração de luz. Existe a zona eufótica, que é onde você tem a presença de luz para a fotossíntese, ou seja, para aqueles organismos fotossintetizantes, e a zona afótica, que é onde você tem pouca luz ou praticamente não tem luz nenhuma. E aí os animais têm que utilizar outros recursos, né, para se alimentarem. Na imagem aonde a gente encontra isso, olha lá, nessa região aqui, ó, zona eufótica, zona afótica, ambiente de água doce, e zona eufótica e a zona afótica para o ambiente de água salgada, né, o ambiente marinho. Aí nós temos a outra classificação quanto à distância da margem ou da praia e a profundidade da água. Existe diferença para o ambiente, então, né, de água doce, que são 2 classificações, e 3 classificações para o ambiente de água marinha.
No caso do ambiente de água doce, né, e a distância da margem, nós vamos ter primeiro a zona litorânea, depois a zona liminética, né? E com relação que aparece aqui, ó, zona litorânea e a zona liminética para o ambiente de água doce. Agora nós vamos falar deste ambiente aqui, ó, que é o ambiente marinho. Nós vamos falar dessas três palavrinhas aqui, ó, tá? Então nós temos a zona interdidal, que fica ali entre a praia e a maré baixa e a maré alta, a zona nerítica, que já é uma área da plataforma continental, que não é muito influenciada aí diretamente pelas marés, tá? E a zona oceânica, que já é uma região ali mais distante, mais afastada do litoral. E aí nós temos aqui, então, ó, zona interdidal, zona nerítica e zona oceânica, né? E por último, com relação ao ambiente aberto ou de profundo, né? Nós temos ali a zona pelágica, que engloba tanto o ambiente eufótico quanto o afótico, a zona bentônica, que é aquela região do fundo, né, até ali uns 2.000 metros de profundidade, e depois a gente tem a zona abissal, que é com mais de 2.000 metros de profundidade ali, é aquela região mais profunda também. Então, olha lá, ó, plataforma continental, zona bentônica e lá no fundão, a região da zona abissal, ok? Então, era isso. Apresentar essas características era o que eu queria para vocês neste primeiro momento. E eu aguardo vocês, então, aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!